Olá a todos! Nesse vídeo falaremos sobre energias renováveis, seu presente, passado e futuro. O que sabemos sobre energia? Nosso universo é movido através da energia. Ela se manifesta de diferentes formas e desempenha um papel fundamental em tudo que nos cerca. Também é definida como potencial inato para executar trabalho ou realizar uma ação. Ela pode ser categorizada em vários tipos, como cinética, potencial, mecânica, térmica ou elétrica. Porém, o mais importante é a sua capacidade de se transformar de uma forma para outra e como essa transformação é controlada. O desenvolvimento e evolução das civilizações estão diretamente ligados à sua capacidade de gerir e transformar esses diferentes tipos de energia. Nos primórdios da humanidade, as principais fontes de energia que o homem conseguia controlar eram a força muscular e a energia térmica advinda do sol e do fogo. Somente na Revolução Agrícola ou Neolítica, com o desenvolvimento de técnicas que utilizavam das forças dos ventos, da água e dos animais, o ser humano conseguiu se fixar em um território, aumentar a população de sua comunidade e facilitar suas atividades diárias. Essas tecnologias continuaram a ser aperfeiçoadas, de modo a melhorar a eficiência dessas fontes de energia. Mas foi somente no século XVIII, com a Revolução Industrial iniciada na Inglaterra, e com o desenvolvimento de máquinas a vapor, que transformam a energia térmica em energia mecânica, que conseguimos dar outro salto tecnológico. As máquinas, por utilizarem o carvão, uma fonte abundante e armazenável de energia, permitiram criar um sistema bastante previsível e confiável, podendo existir um planejamento e automatização de diversas atividades. Toda essa expansão na geração de energia baseada no carvão trouxe consequências drásticas para a humanidade. O aumento da emissão de gases de efeito estufa na atmosfera tem gerado, entre outros problemas, uma elevação da temperatura média do planeta. Podemos notar, por meio deste gráfico do Fundo de População das Nações Unidas, um aumento significativo das emissões, justamente a partir da Revolução Industrial. Por isso, desde 1972, com a Conferência de Estocolmo realizada pela ONU, os países estão discutindo formas de frear essas mudanças climáticas, e um dos principais meios é a mudança da matriz energética para fontes renováveis e limpas. Fontes renováveis são aquelas em que os combustíveis utilizados, que podem ser a luz do sol, vento, água, não são gastos durante a produção, e assim não geram resíduos. Já fontes limpas de energia são aquelas em que, durante sua geração, não há emissão de gases de efeito estufa. Existem fontes, como a nuclear, que apesar de não serem renováveis, são fontes limpas. Mesmo sabendo da importância de uma matriz limpa e renovável, diversos fatores dificultam uma rápida adoção dessas novas fontes de energia para compor a base energética. O primeiro ponto é a garantia da segurança do sistema, para que o fornecimento de energia não seja interrompido. Fontes renováveis, como solar e eólica, são chamadas de intermitentes. Isso quer dizer que a quantidade de energia produzida não é constante, pois depende de todas as condições climáticas daquele momento. Nesse exemplo, podemos comparar a previsão da geração com 6 horas de antecedência e o quanto foi, de fato, gerado por uma usina eólica na Espanha. Assim, a previsão e a garantia da energia que vai ser produzida é mais difícil, e essas fontes não são colocadas como base da matriz energética. Hoje, os sistemas que usam combustíveis fósseis e hidrelétricos como base, por exemplo, são considerados mais confiáveis. Como podemos ver nesse gráfico do operador elétrico da Califórnia, enquanto a demanda por energia, a linha azul do gráfico, se mantém no mesmo patamar durante todo o dia, as linhas verde, geração eólica, e a linha amarela, geração solar, sofrem grandes variações. Para termos essas fontes hoje conectadas ao sistema elétrico, precisamos de tecnologias que controlem todas as diferentes fontes, de forma a não ocorrerem apagões. Em agosto de 2019, grande parte do Reino Unido ficou sem energia elétrica após uma combinação de fatores, que levou à diminuição da produção e interrupção de algumas linhas de transmissão. Esse sistema tinha uma parte importante das fontes de energia que permaneceram conectadas à rede, vinda de centrais eólicas, que não conseguiram suprir a demanda naquele momento. Isso mostra como a baixa previsibilidade da geração e a falta de capacidade de armazenamento em larga escala da energia elétrica deixa o fornecimento de energia vulnerável a interrupções. Em um segundo ponto, quando falamos de sustentabilidade, vemos que, apesar de durante a sua geração as fontes renováveis não emitirem gases de efeito estufa, é necessário analisar também se toda a sua cadeia produtiva, desde a elaboração do projeto até a operação, é ecologicamente correta. Como mostra o gráfico abaixo, mesmo fontes de energia limpas possuem um nível de emissão de gases de efeito estufa. Esse pode estar vinculado aos impactos ambientais do projeto ou à fabricação de suas peças. Como exemplo, podemos pensar nas emissões ligadas à geração de energia solar. Atualmente, grande parte dos componentes de painéis solares são fabricados na China,
país que tem grande parte de sua energia gerada a partir do carvão, grande emissor de poluentes. Existem também outros incidentes. Em 2008, foi exposto pelo Washington Post que uma indústria de painéis fotovoltaicos não se preocupava com o descarte adequado de produtos químicos usados em suas fábricas. Eles eram despejados diretamente no meio ambiente. Outro problema está em relação à maior escala de implantação dessas fontes, que podem trazer impactos ambientais ainda não experimentados. Um exemplo disso são os grandes hectares de placas fotovoltaicas que são necessários para suprir o consumo mundial, que poderiam estar sendo utilizados para outras finalidades e que podem afetar a fauna e flora local. A energia, durante toda a história da humanidade, é ponto-chave para o desenvolvimento das sociedades. Sua falta ou encarecimento pode ser fator determinante para que comunidades sofram grandes impactos sociais. Por isso, apesar de todos os benefícios que as energias limpas e renováveis trazem para o planeta, a decisão de implementá-las tem um grande peso político, especialmente para países emergentes, que nem sempre podem arcar com o maior investimento inicial necessário, o que causa um adiamento da adoção de fontes limpas. Esse problema do maior custo inicial ainda tem o agravante pela crescente demanda global por energia. Ou seja, apesar de estarmos construindo usinas limpas e renováveis, não conseguimos substituir as fontes não renováveis e poluentes que já estão em utilização. Apesar disso, sabemos hoje que a longo prazo, considerando o tempo de vida útil dessas usinas e a eficiência atingida, essas novas fontes de energia são uma opção mais barata do que as fontes convencionais. Agora, falando sobre o futuro e as perspectivas para os próximos anos. A energia continuará impulsionando o desenvolvimento econômico, social e tecnológico. Estima-se que o consumo global de energia irá crescer em até 30% entre 2015 e 2040, por conta do rápido desenvolvimento de economias emergentes, como China e Índia. Para continuar atendendo à demanda, será necessário ampliar a fatia do mercado das fontes renováveis de energia. Ainda que o uso do petróleo continue ocorrendo por anos, a transição energética para fontes mais ecologicamente corretas será gradual, acompanhando novas técnicas e tecnologias que permitirão o aprimoramento da produção. Os principais desafios relacionados ao desenvolvimento do setor energético estão relacionados com a melhoria da transmissão e armazenamento de energia elétrica, a eficiência do consumo de energia, a adaptação das redes para diversas fontes de energia, principalmente as intermitentes, e a redução da poluição, ou seja, a diminuição da emissão de gases de efeito estufa e do descarte de rejeitos no processo. Mesmo assim, novas tecnologias prometem afetar positivamente a gestão de energia, como a Internet das Coisas, IoT, que promete conectar à rede praticamente todos os eletrodomésticos e produtos do nosso dia a dia, permitindo a comunicação entre os mesmos e o gerenciamento mais eficiente do consumo doméstico de energia. A gestão das cidades também ficará mais inteligente, ao implementar sensores de monitoramento e controle nos municípios. No setor de transporte, a Internet das Coisas será implementada em veículos autônomos, possibilitando a redução de engarrafamentos e do consumo de energia, que deverá se tornar progressivamente proveniente de fontes elétricas. Adicionalmente, baterias mais eficientes serão instaladas nos veículos elétricos, que apresentam novas configurações além da tradicional de lítio, e prometem revolucionar o armazenamento em grande porte de energia elétrica. Para garantir um fluxo contínuo de fornecimento de energia elétrica de fontes intermitentes, como solar e eólica, campos de bateria já estão sendo instalados, a exemplo da Tesla. Esse armazenamento de grande porte vai permitir guardar o excesso de energia produzido quando o recurso, seja solar ou do vento, estiver em altos níveis de disponibilidade, para que seja injetado na rede elétrica em horários de pico de demanda. Também se espera uma reestruturação de outras áreas ligadas à produtividade, economia e eficiência energética. Uma nova proposta de organização da estrutura energética prevê que as fontes geradoras estejam cada vez mais próximas do usuário final, seja por desenvolvimento de projetos menores e mais próximos de áreas urbanas, ou pela participação do próprio consumidor na rede, com a instalação de painéis solares em seus próprios telhados, por exemplo. Esse contexto torna a geração solar e eólica cada vez mais competitivas e presentes no mercado. Além disso, outras fontes renováveis e limpas devem ser inseridas nas matrizes. Essa é a tendência para as próximas décadas.